salve! Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando diretamente aqui dos estúdios da Rede Vida em Brasília e numa conversa boa sobre política. Numa semana agora retomada dos trabalhos do Congresso Nacional, a retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e a continuidade aí do governo Lula, né, nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês de trabalho. A vida política é assim, ela anda para frente e todos os dias se renova aqui. Nós estamos hoje aqui com o deputado Átila Lins, ele é do PSD do Amazonas, é o deputado mais antigo da Câmara dos Deputados e exatamente nesse momento de renovação, né, que a gente vai conversar com quem tem experiência e sabe exatamente o que anda na Câmara. Deputado, o senhor chega com ânimo aí nesse nono mandato. Qual é a prioridade que o senhor vai encarar aí em termos de decisões do Congresso? Bom, eu tenho algumas ideias que eu quero desenvolver. Aliás, são projetos que eu já apresentei algumas vezes e ainda não consegui êxito. Primeiro, por exemplo, eu acho que um projeto para isentar certos impostos dos medicamentos era salutar, porque hoje, em todas as pesquisas que você faz, você vê que a população reclama preferencialmente da saúde pública. Então, nós precisamos criar algum mecanismo para melhorar a saúde pública. O senhor é defensor do SUS? Sim, acho que o SUS devia ser cada vez mais aprimorado. É um projeto caro. Caro. E, por exemplo, diminuir o preço dos medicamentos, acho que seria uma coisa também importante. Outra coisa, por exemplo, que isso aí mais seria para o país, já para o Amazonas, eu acho que nós teríamos que estimular o turismo ecológico. Nós temos está em alta no beleza natural, tudo mais, mas noto que precisa um pouco de investimentos para que nós pudéssemos dotar o Estado de do turismo que pudesse, porque você sabe que ali é uma coisa que todo mundo quer ir para a Amazônia, mas todo mundo quer encontrar ali um hotel bom, 5 estrelas, para ele, quando for para o hotel, ele se acomodar e ter conforto. Então, nós não podemos achar que ele vai visitar a Amazônia só porque a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Não. Ele quer visitar a Amazônia, ele quer ter o conforto necessário para ele fazer o seu turismo ecológico. Deputado, a gente conversava com o Hamilton Mourão, agora senador da República, né? E ele dizia o seguinte, que quando o embaixador ou algum país reclamava da situação da floresta amazônica, ele falava, vamos ver, e levou diplomatas para sobrevoar. É lenda que o desmatamento está ameaçando a Amazonas e que a floresta amazônica está sendo desflorestada? É lenda ou é realidade? Não, em relação ao meu estado, o Amazonas, posso lhe afiançar que não é verdade. O Amazonas continua sendo o estado mais preservado, e ele tem sofrido muito, porque, veja bem, eu digo sempre que o presidente assumiu um compromisso na COP27, que eu compareci também, em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, de desmatamento zero. Fantástica a ideia, mas nós temos que criar mecanismos para levar em consideração que os 26 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia têm que ter algo que lhe permita ter uma vida digna. Muita gente reclama. Um desenvolvimento sustentável. Porque o governador governa ali 30% do estado, o resto é floresta, tudo preservado. Não, e o Amazonas, por exemplo, não pode plantar soja. Você vê que o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, é uma potência, não é verdade? Nós não podemos plantar soja, porque vai desmatar. Então, afasta essa hipótese. Então, nós temos que pensar em alguma coisa que o Estado possa desenvolver com auxílio internacional. Me parece não, ontem o primeiro-ministro alemão incrementou um pouco, colocou mais recursos, parece 200 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Eu espero que realmente esse fundo seja aplicado não só na preservação ambiental, mas também em algo que permita uma vida mais digna para aqueles que vivem na região amazônica. Uma das propostas do senhor é sobre atender o idoso, e hoje nós estamos vivendo mais e o Estado precisa se preparar exatamente para receber e atender o idoso, né? A reforma da Previdência, de certa forma, atrapalha ou melhora essa condição? Não, eu tenho... os recursos que eu consigo, através das minhas emendas parlamentares, eu invisto em alguns setores importantes.
idoso, que eu já tenho mais de... O Amazonas tem 62 municípios, tem mais de 40 municípios com centro de idoso construído por emendas parlamentares de minha autoria com piscina. Agora estou fazendo as piscinas, para dar a ele condições de fazer a hidromassagem, aquele hidroginástica e tal. Muito bem. O que mais? Eu agora estou sendo cobrado para criar abrigo para os idosos, pessoas que não têm onde ficar. E eu invisto também muito no esporte, né? Ginásio coberto, estádio de futebol, para dar um pouco de ação para os jovens e tal. E também eu aplico muitas minhas emendas em turismo, fazendo obras que realmente orla turística, onde possa com isso gerar alguma renda para o município. Então, eu atuo muito nessa área, principalmente na área para atender os idosos, porque eu acho que eles precisam, né, de ter uma coisa assim mais efetiva, mais digna para ele pelo final da vida. Tal. A gente vê que o estado do Amazonas ele é bem diferente, né? Existem algumas concentrações, algumas manchas de urbanização, né? Cidades que são mais urbanizadas e um grande espaço sem habitação, né? E ali estão aldeias indígenas e, de repente, aparece, assim, grandes crises na região, e agora a gente tem acesso lá à região norte, que é essa crise dos Yanomamis. Essas imagens correram o mundo e não há quem tenha um pouco de sentimento que não fique triste com aquela situação. Quer dizer, eu costumo dizer que existem outros índios na mesma condição, mas aquelas imagens ali correram o mundo e muitos estão pensando que é a realidade dos índios brasileiros. Eu acho que, eu me recordo que quando foi feita a demarcação dos Yanomamis, foi uma briga geral, você sabe disso, porque é uma área muito extensa. Muito. E rica, né? Os estudiosos achavam que não era necessário tanto espaço, porque essa imensidão de território para os Yanomamis que não tinham essa quantidade de índio. Mas chegou o ponto que até o Supremo entrou e autorizou que fosse feita a demarcação, e o Collor foi quem fez à época, eu me lembro, 92. Mas é muita terra, com muita riqueza no subsolo, no solo mesmo, e que a gente está assistindo aí de forma... Como é que você explica essa situação? Veja bem, como não é uma área do meu estado, por exemplo, os indígenas do Amazonas, eles têm outro tipo de tratamento. Mas é o que eu sempre digo, nenhum índio é igual ao outro, as aldeias são diferentes. No Amazonas a gente tem pouca aldeia assim, isolada, distante, que ninguém chega lá, são poucas. E mas urbanizadas? No modo geral, as comunidades indígenas do Alto Solimões, por exemplo, aí na tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil, ali os índios já estão mais ou menos aculturados, já tem uma boa assistência. Você vê que a própria jornalista que fez uma reportagem recentemente, uma jornalista da Globo, ela disse, não, os índios no Amazonas têm um outro tipo de tratamento. Ela fez uma pesquisa também. Isso é a ação do governo ou a própria característica da região? É a ação do governo, porque o governo tem os famosos DICEIs. Os DICEIs são os departamentos de saúde indígena, que, através de ONGs ou não, atuam diretamente nessas comunidades. Eles dão assistência aos índios, remédio, tal. Então, tem lugar que funciona bem, tem outros que pode funcionar precariamente. Está se vendo que não funcionou com os Yanomami, porque lá também tem o seu DICEI, lá também tem o seu distrito de saúde indígena. Ali tem jeito de desvio mesmo, né? Desvio de então, recursos, eu acho de que remédios, precisamos levantar quantos milhões foram liberados para esse DICEI e aonde foi aplicado, porque do jeito que nós estamos vendo nas fotos, eles estão realmente em situação de penúria, né? Sim. Não só desnutrição por falta de alimento, mas também a parte da saúde pública mesmo. Saúde pública, malária, Covid, enfim. Mas o que é que você atribui a essa diferença de condição dos índios da região amazônica de lá? Eu não sei se é porque esse Yanomami é muito extenso e eles vivem meio dispersos, porque é muita terra. E com isso fica difícil manter esse atendimento. Tanto que o governo agora, eu estava vendo hoje, o ministro Zé Múcio vai com os comandantes militares fazer uma visita à região. E eles estão fazendo um patrulhamento do espaço aéreo.
onde o espaço aéreo do Yanomami, até para evitar... Um fechamento temporário, uma área de exclusão. Exatamente. Evitar que alguma aeronave, né, possa pousar e tal. Quando eu comecei minha carreira, viu, Zé Maria, em 1991, eu presidi uma CPI chamada CPI da Internacionalização da Amazônia. Perfeito. E o relator era um deputado de Roraima. Nós apuramos que havia muitos problemas na região, inclusive aeroportos clandestinos. Muitos foram pela Polícia Federal, como é que a gente chama? Desativados. Desativados, né? Outros foram até... Teve alguns né? que foram até realmente... Eles foram... Então, havia muitos problemas na região, havia muitas missões religiosas na região amazônica. Você acredita nessa ideia de internacionalização da Amazônia? Eu acho existe essa cobiça? Eu acho que a cobiça existe. Eu não sei se eles têm esse interesse de internacionalizar, porque dos anos para cá, nem tanto, mas alguns anos atrás, 10 anos atrás, tinha mapa nos Estados Unidos que botava a Amazônia como área internacional. Ora, por quê? Entendeu? Então, e outra coisa, parece assim que subrepticiamente eles não querem que a Amazônia desenvolva. Então, para eles, é melhor tornar aquela região toda área indígena demarcada ou área de conservação. Para quê? Para ninguém se aproximar, fica uma espécie de santuário ecológico. E conflita com os interesses do Estado? O Estado quer se desenvolver? Sim. E é possível se desenvolver e preservar? Tem Estado que o percentual é tão elevado de reserva indígena ou área de conservação que o Estado se ressente. Roraima é um exemplo. É um exemplo. Então, e lá, como lá não tem muita floresta, em Roraima, você sabe, são campos gerais. Tanto que as pessoas, quando sobrevoam Roraima, dizem assim, mas aqui é uma devastação total. Não, é porque é campos gerais, diferente do Amazonas. É uma característica do bioma. Pronto, Amazonas é realmente floresta densa, mas em Roraima não é. Então, eu acredito que nós precisarmos realmente fazer... Eu até, no governo do presidente Bolsonaro, eu fiz uma sugestão de que o governo poderia criar o Ministério da Amazônia. Ele até, no primeiro momento, ele gostou da ideia, mandou ir examinar, depois o vice-presidente Mourão presidiu o Conselho Nacional da Amazônia, porque a minha ideia era... O vice-presidente lá foi bom. Né? Pois é, digo, mas eu sonhava que se criasse o Ministério da Amazônia. Sabe por quê? O Ministério da Amazônia que cuidasse da Amazônia, cuidasse só dos problemas da Amazônia. Ali nesse ministério não precisava ter cargo, não. Cargo do Ministério Extraordinário com sede, a sede seria no próprio Palácio do Planalto, mas aquele que cuidasse só da Amazônia. A Câmara tem, né? Uma comissão permanente da região da Amazônia Legal, né? Agora o presidente até querendo aumentar um pouco mais as comissões e parece que ele vai deixar a nossa só comissão da Amazônia e vai tirar o desenvolvimento regional e integração nacional. E fazer seria uma outra comissão. Fazia outra comissão, duas. Ficava a Amazônia e a outra comissão, como tinha no passado, não sei se você se lembra, que no passado era Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Agora não, é Comissão de Relações Exteriores só. Também Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, houve a separação. Ele está querendo criar mais algumas comissões e vai desmembrar da Amazônia, vai ficar só Comissão da Amazônia. Então seria interessante, porque você vai centralizar o debate sobre a Amazônia nessa comissão. Mas eu digo ministério porque teria o poder de executar, entendeu, Zé Maria? Eu sonho com a ideia. Você acha que o Brasil entende isso que nós estamos falando aqui, da importância da Amazônia como área de interesse internacional, de área de interesse nacional, e para o Amazônida, quer dizer, entende essa diferença? Eu confesso a você que, se não entende, eu gostaria muito que entendessem, sabe? Porque é tão importante aquela região e que precisa realmente ser melhor defendida pelo próprio país, pelo seu país. Quando eu falo no Ministério da Amazônia, é que eu digo o seguinte, seria um ministério para cuidar da Amazônia. Então, ali ela ia cuidar do desmatamento, do desenvolvimento, da área indígena, e porque nós temos muita riqueza. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, não demarcou nenhuma área indígena, ele achava que já tinha demais. Então, mas tem muita área indígena demarcada, muita área de conservação, e a gente às vezes fica preocupado, será que isso aí não é para tornar um santuário ecológico, para não desenvolver, ninguém pode penetrar, não pode aproveitar essa riqueza? Aí que vem a cobiça internacional. Será que toda essa ação não é como uma reserva para o mundo no futuro?
Pois é, deputado, nós estamos começando uma legislatura hoje e saindo aí de um trauma, porque esse quebra-quebra no prédio do Congresso Nacional, eu nunca vi nada parecido, no Supremo e no Palácio. Como é que o senhor acha que tem que ser o desfecho disso? Isso é uma coisa do Judiciário resolver ou o Congresso tem que entrar, criar a CPI? Como é que o senhor vê a solução dessa lamentável fase da nossa história? Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, viu? Não dá para você passar uma esponja. No Congresso? Não, eu acho no país. O Judiciário vai fazer a parte dele. Não sei se valeria a pena o Congresso também fazer CPI, porque já estão apurando. Agora vi, por exemplo, eu soube que os funcionários públicos, quem está examinando a situação deles é a própria CGU, vendo qual foi o funcionário público que entrou nessa baderna, sabe, que participou desse golpismo. E os diversos setores já estão cuidando. Por exemplo, a CGU, Controladoria Geral da União, já está vendo qual foi os funcionários que se envolveram nisso, que ela vai atuar. O Judiciário está atrás daqueles que financiaram para repor o prejuízo. Enfim, acho que todos deveriam tomar as providências cabíveis, porque nós não podemos aceitar que isso fique impune, né? Eu acho que impunidade, não. Pois é, olha, o Frente a Frente tem essa vantagem de trazer aqui até você pessoas experientes que trabalham com política, para que você entenda como é a conversa e o que está acontecendo. Deputado Átila Lins, muito obrigado por sua presença aqui no Frente a Frente e queria dizer que nós vamos voltar aqui ao Frente a Frente com o senhor para falar de coisas futuras e de mais mandatos. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Zé Maria, também pela oportunidade. Estamos à disposição para novas vindas aqui no Frente a Frente. É isso, olha, e a você, muito obrigado, né? É tempo de recomeçar. E a história é essa, a gente vai trazer aqui a política até você. Obrigado pela companhia. Eu queria só reforçar que na semana que vem a Denise Rotenburg estará aqui no programa de volta. Ela é minha parceira de sempre, está num recesso e vai voltar aqui ao Frente a Frente. Muito obrigado, boa noite.